Olá, queridos amigos, nossos espectadores, como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anise da Silveira, para juntos reconstruirmos emoções. Este programa nos auxilia a fazer um mergulho interior e buscar o autoconhecimento, para que nós possamos espargir alegria, paz e muito controle das nossas emoções. Se você quiser participar do nosso programa aqui na TV Mundo Maior, nos escreva, relate a sua história pelo WhatsApp. Anote o número 21 967 57 3999. 21 967 57 3999. E nos escreva, envie a sua história, conte-nos quais são as suas dificuldades, as suas angústias, os seus medos, as suas emoções em conflito. E aqui, às 19 horas, na TV Mundo Maior, sábado, reconstruímos juntos as suas emoções. Tem 2 reprises também na semana. Então, é isso. E hoje estamos com uma convidada muito querida, uma convidada especialista na infância, né? É uma médica pediatra, a doutora Simone Bastos Pereira, e que vem falar sobre o caso que nós vamos aqui relatar com vocês. Tudo bem, doutora Simone? Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções. Muito obrigada, querida. Hoje nós vamos contar a história de vida de Aparecida Augusta dos Santos. Ela tem 31 anos, ela mora em Santa Catarina, ela é casada com um homem 12 anos mais velho, e eles têm 6 filhos, sendo que, como ela escreve, eu tenho 3 pares de gêmeos. E ela diz que a gravidez dela, todas as 3, foram muito difíceis, foram problemáticas. E que nessas 3 gravidez vieram 3 gêmeos, né? 3 duplas, e todas as duplas têm uma fragilidade muito grande na saúde e alguns problemas decorrentes a esse período. E ela diz assim, ela começa o relato dizendo assim: eu estou muito cansada. E aí ela conta a sua história. Ela se casou aos 14 anos e rapidamente já engravidou. E ela diz assim: o meu marido, ele vem em casa somente 2 vezes ao ano. Ele mora em outro país, fica em outro país, porque ele trabalha com pedras preciosas a serviço de um sheik árabe. Então, ele só tem disponibilidade para voltar para casa 2 vezes no ano. Ela diz que as gravidez foram todas seguidas e ela, com 14 anos, grávida de gêmeos, não é fácil. Mas o mais difícil, diz ela, que foi o período que ela se casa e, a partir desse momento, a vida dela é uma sequência, que ela nunca mais parou de cuidar de filhos, de crianças. Ela diz assim que a primeira dupla de gêmeos
eles têm diabetes. A segunda dupla de gêmeos tem a síndrome de Asperger. E a terceira dupla de gêmeos tem lúpus, sendo que um deles um pouco mais leve e o outro mais acentuado. E ela diz que o marido dela é uma pessoa muito difícil. Ele é machista demais. E somente ela que cuida desses filhos. Ele vem 2 vezes por ano para casa e volta para esse outro país. Então, ela que cuida o tempo inteiro desses filhos, das doenças, das dificuldades de 6 filhos com problemas de saúde sérios. E ela diz assim que está cansada, que ele está pensando em se separar. Embora ele seja muito machista, ela diz que ela não está suportando mais essa condição. E ela faz alguns questionamentos. Será que essas doenças têm cura? Será que essas doenças foram desenvolvidas durante ou a gravidez ou, enfim, por um comprometimento desses espíritos conosco, os pais dessas crianças? Então, ela pensa em se separar e agora deixar todos os filhos com ele. Porque, visto que ele não cuida desses filhos, não cuida de nada e ela está sempre sozinha. E ela diz: poderia me ajudar a compreender um pouquinho melhor a respeito da situação tão complexa? Porque ela está realmente, literalmente cansada. Qualquer um de nós estaria. E ela ainda pergunta assim: será que não seria para termos uma equipe de funcionários tomando conta, ajudando ela a cuidar desses filhos? E ela coloca uma frase na história dela assim: dinheiro não é tudo. Dinheiro não significa nada, porque dinheiro não traz a paz. E no final da história, ela deixa ainda uma mensagem para as jovens de hoje. Ela diz assim: eu agradeço por me ouvir e espero que a história da minha vida sirva de exemplo para as jovens de hoje não terem filhos tão cedo, porque ela começou com 14 anos. E também que elas saibam escolher os seus parceiros para não passar pela dura experiência que ela vem passando. Então, Aparecida, vamos conversar agora com a doutora Simone. Doutora Simone, 3 gravidez, todas gêmeos, e com 14 anos ela teve já o primeiro gêmeo. É uma criança, né? E se o pai é 12 anos mais velho, ele estaria com 26, enquanto ela, 14. Eu chamaria de Papa Anjo, desculpa, falei. Ela é muito novinha para começar com um pacote desse. Ela é uma adolescente, né? Um organismo ainda em formação e teve uma gravidez gemelar. Ele já começou o relacionamento agredindo muito a saúde dela, arriscando a integridade dela, a vida dela, porque isso é uma gravidez de alto risco. Num adolescente já é uma gravidez de alto risco. Quando é gemelar, mais ainda, né? 14 anos
ela tinha entrado na adolescência, né? Ela tinha saído da pré-adolescência, que não é na data de hoje, mas lá atrás, ela tem 31 anos. Então, era mais difícil ainda. Sem dúvida. Né? Muito menos recursos, né? Então, além dos recursos serem menores, eu acho que ela diz que ele é machista, né? Uhum. E que ela dá esse alerta para as meninas. Imagine lá atrás, então, né, 14 anos lá atrás, como é que foi a gravidez dessa menina de 14 anos sozinha? E ela falou que todas as gravidez foram difíceis. A gravidez de gêmeos, ela é mais complicada do que de um filho só? É mais complicado, é um organismo que se adapta a duas crianças, exigindo fatores nutricionais da mãe, tudo isso. A hora do parto é muito complicada, tudo é muito, muito mais difícil, né? E para um organismo ainda em formação, mais ainda. Essa primeira gravidez dela arriscou a vida dela. Só isso, muito isso. Pois uma criança, uma jovem, né, de 14 anos, que está grávida de gêmeos. Ela necessita de cuidados maiores pela gravidez, uma alimentação diferenciada ou algum exercício, alguma coisa, porque nem sempre elas têm o quadris preparado, né? É verdade. Durante a gravidez tem todo um modelamento do quadril para poder receber aquela gestação, né? Um organismo ainda em formação, ela precisa de muito mais controle da nutrição, suporte de vitamina, tem que ter o controle obstétrico, tudo tem que ter todo um acompanhamento. A gravidez de gêmeos já precisa disso, e por ela ser um organismo ainda em formação, mais ainda, né? Então, todo o período dela, não sei se todas as gravidez foram muito precoces, mas assim, a primeira já pegou um organismo de adolescente, mesmo que os outros já tenham sido com 20 anos, mesmo assim, já é um organismo... Pelo que eu entendi, isso, né? foi tudo se seguido, ele vem 2 vezes por ano, né? Ele chega em uma, engravida, na outra está nascendo e ele, tchau, fui. Deve ser mais ou menos. Ele dá uma olhadinha assim, olha, você tá barriguda, né? Então, fui porque não acompanha o nascimento também. Porque ela disse que teve os filhos sozinha, educou sozinha, gravidez sozinha. E são crianças, todas elas, que precisam de muitos cuidados. Sujeitas sempre a intercorrências da saúde, que podem até ter internação, muitas intercorrências, né? Então, todas as crianças precisam de cuidados sérios e constantes o tempo todo. A casa dela, na verdade, é uma clínica, né? É verdade. É uma clínica. Uma clínica. Agora, a criança que tem diabetes, no caso, ela já nasceu provavelmente com diabetes ou desenvolve logo no comecinho? Não, normalmente assim, para ser criança mesmo, é genético, eles vieram com essa genética, é diabetes tipo 1 e é diabetes que eles levam para o resto da vida. É uma diabetes que descompensa, que leva para quadros de cetoacidose com muita frequência, levando internações, levando ameaça da vida, tendo que ter limitações da alimentação e medicações constantes, injetáveis inclusive, geralmente eles são insulinodependentes e que dependem de medicação injetável, e é muito difícil isso para criança, né? Eu acompanho muitos, assim, e é bem difícil para eles, porque se para os adultos é difícil de se abster de massa, de pão, de bolo, biscoito, doce, imagina para uma criança, é difícil. É difícil com mesmo para eles, assim. É difícil até para você brigar, porque você vai falar com eles que precisa ter essa consciência, mas você tem a intenção de que, assim, a gula existe de vez em quando, né? Em todos nós. Não tem como. Tadinhos, eu fico com pena. Muitas vezes, eu me lembro de uma vez uma menina que a mãe chegou e disse assim, doutora, eu fiz macarrão porque os irmãos querem, mas eu não ia imaginar que ela ia comer a panela inteira. E aí ela chegou com um quadro grave de cetoacidose, saiu, felizmente, tudo. Mas é difícil, porque você tem que se colocar no lugar daquele serzinho, né? Todo mundo, exatamente, na hora que não tem ninguém, eu vou comer tudo, porque em outra hora não vão deixar eu comer. É mais ou menos isso, porque por fica aí. toda hora.
Teve uma vez que veio um amigo do meu filho, que era diabético, numa época de Páscoa, cheio de chocolate em casa, brincaram o dia todo. E aí, no final, eu ainda perguntei, você quer mais alguma coisa? Ele, não, tia, porque hoje eu já comi muito e eu sou diabética. Eu quase surtei. Falei, como assim você não me falou nada? Meu Deus do céu! Pois é, porque é difícil, eles não falam. Ele não falou por quê? Porque certamente eu ia ficar olhando o que ele ia comer. É difícil você viver a vida toda assim, né? Porque é uma vida extremamente controlada. Né? A criança, ela já sai da barriga dentro de um controle. Porque se os dois têm diabetes... eles abriram um quadro desde criança. E é bem difícil isso, assim. É bem difícil o dia a dia, difícil para a mãe, para controlar a alimentação. Você imagina, você tem 6 filhos, 2 são diabéticos, os outros 4 não são. E eles querem também as outras coisas, mas também não podem porque esses 2 querem. Então, você tem que controlar todo mundo. E aí fica naquela situação. Nossa. Mas só porque ele não pode comer, eu também não posso? Também não posso, é verdade. É bem complicado isso. No caso, eu entendo que ela deve ter colocado numa ordem ali, a segunda gravidez, que é a síndrome de Asperger. Explica para os nossos espectadores o que é essa síndrome, como se dá, e os 2 têm, portanto, nasceram. Né? Sim, a síndrome de Asperger é um quadro assim, semelhante ao autismo, só que num menor grau. São crianças que têm uma função cognitiva, mas eles têm uma dificuldade de interação uns com os outros, né? Eles não vivem muito o nosso mundo, o contato físico. Eles não têm uma vida social, eles têm dificuldade, né? Eles têm tudo muito regrado, muito... Para eles tem que ser tudo com muita rotina, sair da rotina para eles é muito complicado, lugares com barulho, eles interagem muito pouco, eles vivem muito no mundinho deles, né? Então, não é o autismo num grau onde eles não interagem nada, mas mesmo assim são pessoas assim, extremamente reservadas, com um mundo próprio, achando que assim, esse é o meu mundo, eu não quero que nada altere ele, a rotina para ele é tudo, e isso é complicado numa casa com outras crianças também. Nossa, meia dúzia de filhos. Agora, olha só, quando é o caso de gêmeos que vêm com a mesma síndrome, entre eles 2, eles não interagem? Porque os 2 têm a mesma limitação, a mesma síndrome, eles podem não interagir com os outros irmãos, mas entre eles... Eu acho que não tem muita diferença, porque a questão é individual. Aquele indivíduo tem o mundo dele. Então, pode ser que o outro compreenda isso melhor. Entre um e o outro, é mais fácil que cada um tem o seu mundo e um não invade o outro. Mas e os outros 4, que não entendem isso também? Né? Então, é complicado isso, assim. Exatamente. Eu acho que assim, não há essa interação, porque é individual. Eles são gêmeos, mas cada um tem a sua personalidade. É totalmente independente, né? Tudo, porque eles vivem no seu mundo fechado, né? Fechado, é verdade. Agora, no caso, essa síndrome, tem cura? Não. Não tem cura também. Não tem cura também. Tem controle... Existe toda a terapia, são pessoas que hoje em dia tem muita terapia cognitiva, fonoaudiólogo, é um tratamento multidisciplinar que ajuda muito a eles se desenvolverem, e isso melhora também, é mais um trabalho para essa mãe, né? Que ela precisa, é um outro controle, né? São outros tratamentos e uma outra visão. Não é fácil, não? É verdade. Meu Deus do céu. E no caso, a terceira dupla é lúpus. Os 2 têm lúpus. Assim, é quase que inimaginável você, com 3 gravidez, toda a dupla tem a mesma doença, cada um que veio. Tem cura? Não. É uma doença autoimune, né? É uma doença que o próprio organismo produz anticorpos contra ele mesmo. Então, tem medicações que controlam isso. Então, é um tratamento que tem controle.
como a diabetes. Tem controle, mas é uma vida regrada, com medicamentos, com uma série de cuidados que são para a vida toda. E no caso desses 3 gêmeos, né, eles virem com essas doenças que não têm cura, o tempo de vida deles tornam-se mais limitados ou pode viver 60, 70, 80, 90 anos? Sem dúvida, pode viver. Só precisam de medicação, de controle, de hábitos salutares, né, de alimentação, de toda uma regra, né? Mas seguindo isso, a vida deles é como de qualquer outro. Mas só que dá escola, no caso de escola especial, é tudo bem complexo, né? É muito trabalho. E ela pergunta, será que isso foi algo gerado na gravidez? Foi algo que vieram com esse comprometimento de espírito, porém com os pais? Porque, olha só, você ter gêmeos com os 2 chegarem com a doença é uma coisa. Desenvolver a doença ao longo da vida é outra coisa. Então, quer dizer, ali já tem um comprometimento, sem dúvida nenhuma, né? Um compromisso, digamos assim, de saúde e cuidados. Tolerância e aceitação. Paciência e compreensão. É verdade. Pois é. Assim, os espíritos já vieram com esse comprometimento, né? Com certeza. Eles já vieram com algum exercício para eles fazerem durante essa encarnação. É algo que eles precisam resgatar. Mas por que vieram todos com ela? E com esse pai? Porque o pai, ele não está isento. Não. Apenas ele não está... Nenhum pai é por acaso. Exatamente. É pena que ele não está resgatando isso, né? Porque eu acho que assim, nada vem por acaso. E assim, quando você se compromete e está ajudando aqueles espíritos, você está evoluindo. No momento em que você não faz, tem que voltar para fazer o dever de casa. Pois é. Esse momento é o momento que ela mais precisa de apoio, que é gravidez, porque ela era muito jovenzinha, e apoio na infância e adolescência. É verdade. Isso aí ela pode ter o serviçal que for, o profissional que for ao lado para ajudar, mas não substitui a figura de um pai. De jeito nenhum. E mesmo nascendo com essas situações, saber que esse pai continua com a mesma postura de visitante, porque ele é um visitante. Né? Ele vem, visita, então tá bom, então, fui, né? Nem assim ele se tocou de fazer um movimento e auxiliar mais presencialmente a família numa sustentação de apoio emocional, moral, de toda forma, ou levar para viver lá, ou vir viver para cá, né? Uhum. Porque ela pergunta na história dela que por que não eles irem morar com o pai? É verdade. Por que não? Já que ele vive mais tempo lá. Né? Será que seria errado eu viajar com ele? Não. Eu acredito que de não. Jeito nenhum. A situação de um casal é extremamente compreensivo, a interação mútua constante e não esporádica. É verdade. Né? A relação de um casal que realmente, olha, eu entrego a minha vida a você da mesma forma que você entrega a sua vida a mim, num compromisso de amor, participação. Não é vir fazer filho e ir embora. É verdade. Por isso é um casal, é uma família. Família convive, né? Isso aí não tem convivência. Não né? tem. É verdade. Esse pai, quando chega e parte,
para os filhos ele passa a ser um estranho. Sem dúvida, 2 vezes por ano. Por ano. Né? Não tem participação nenhuma, e não há uma família, né? E ela diz que ele é muito machista, e a frase, né, que não quer calar, né, que ela repete o que ele diz, que para ele mulher nasceu para fazer e tomar conta de filhos. Então, ou seja, olha só, eu venho aqui, brinco um pouquinho, brinco de sexo com ela e vou embora. Agora, os filhos é problema dela. E se ela diz que dinheiro não traz a paz, é porque o problema ali não é o dinheiro. É verdade. Né? Porque ela não tem paz. Ela tá, quando ela não está cuidando de 2 de uma vez, está cuidando de 4 de uma vez e assim vai. E ela pergunta muito sobre ter pessoas, uma equipe para ajudar. Eu acho que assim, é mais do que justo. Mas né? é claro. É lógico que há necessidade de ter a figura da mãe, do pai, para nortear a educação. Mas alguém que ajude ali, são 6 pessoas, cada um com a sua personalidade, com as suas dificuldades. Ela precisa realmente ter pessoas ali para ajudá-la. De profissionais. Exatamente, mesmo, né? Mas isso, o dinheiro não compra o que ela precisa de apoio emocional, até para nortear tudo. Porque ela teve que aprender a lidar com isso muito jovem, onde ela tinha questões ainda a resolver delas. De ela infância, de adolescência, ela já teve que começar a lidar com problemas dos filhos. É complicadíssima essa situação, né? Ela precisa muito de apoio. Não vejo a menor problema numa separação, sem dúvida nenhuma, porque ninguém separa aquilo que nunca existiu. Verdade. Desculpa, falei, né? Porque se você tem marido 2 vezes por ano, você não tem. É só uma figura. É um freelance que aparece ali de vez em quando. É verdade. Né? Então... É só pela questão dele de dizer assim, tem uma mulher, né? É só um orgulho da parte dele. Mas assim, para ela, ele não exerce a função de... Não, nem de marido, companheiro, cúmplice, amante, pai, irmão. Ele não cumpre nada. É verdade. Muito menos a de homem. Porque o ser homem não significa nascer do sexo masculino, tem alguma coisa pendurada no meio da tua perna. É isso daqui que tem que agir, né? E falar. É a postura, é o companheirismo, é a interação. E isso não existe entre eles. É verdade. Nós estávamos aqui nos bastidores conversando um pouquinho, né, Simone? E, assim, algo que não quer calar, né? A gente pensa, olha só, é muito fácil a gente fazer observações na relação de outro casal. Pendura a escova de dente junto e você vai ver onde é que mora a dor. Ela não teve nem tempo de pendurar a escova de dente junto. Eu acho que ela vive com a escova na mão até hoje. Todos esses anos. Mesmo. Agora, se fosse meu marido, eu faria uma surpresa para ele. Uma surpresa cheia de amor. Aí eu não ia aguentar ficar quieta. Eu falei que não ia falar, tá, gente? Olha só. Mas eu não aguento ficar quieta. Eu iria fazer uma surpresa. Olha só, meu amor. Vamos pegar todos os filhos, mais babá, mais outro profissional para ajudar a cuidar. E vamos lá para a terra dele fazer uma surpresa. Olha, chegamos. Estamos com saudade. Né? É verdade. Das duas, uma. Ou ele desencarna de susto, né? Ou ele vira homem. E assume a família que ele tem. E assume a família. Agora, o que você espera dele? É algo que a gente tem que, né, levar essa reflexão. Porque, na verdade, ela não teve uma convivência com esse marido. Né, um relacionamento de tempos juntos.
né? É o quê? Um mês junto? Nem isso? Então, é um estranho para ela também. Como é que ela vai conviver com essa pessoa? É um homem que chega para ir para a cama e vai embora. E, pelo que eu entendi, ele envia dinheiro, ou sei lá, ou seja, dinheiro não é o problema e nem a solução. Porque o que está faltando é aquilo que ela não tem, o apoio. E ela ainda, né, ela reflete ali, né, falando, será que seria injusto eu simplesmente viajar com ele ou então me separar desse marido? Então, eu vou responder com uma outra pergunta. O que é que foi justo nesse casamento, nessa relação com esse homem? É verdade. Aí fica a pergunta. Então, você precisa refletir sobre isso, Aparecida. O que é que foi justo na sua relação com esse homem? O fato dele ser machista não significa que você tem que aceitar a pessoa machista do seu lado. De jeito nenhum. Se você é machista, é um problema seu, não meu. Porque eu imponho os limites. E a pessoa só não vai atravessar esse limite se eu realmente impedir, não permitir. É verdade. Né? Então, talvez ela tenha até continuado com ele por medo. Sim, quando você tem 6 crianças com problemas de saúde, necessitando cuidados que são dispendiosos, né? Sim. Isso te segura. E isso, de repente, é a arma que ele tem para agir e deixá-la assim, porque pelo menos ele dá o sustento. Tem pessoas que acham que essa parte da matéria está tudo bem. Não alcançou ainda o sentimento, a evolução de saber que o envolvimento emocional, que essa participação, né? A mãe cuida, mas o pai apresenta a vida. É necessário, são 2 posições que não dá para a mãe fazer sozinha. A mãe vai cuidar sempre, tem uma figura que é emblemática, levar uma criança para aprender a andar de velocípede. A mãe vai estar sempre protegendo para ele não cair, o pai não, ele acelera e vai. Bate asa. Exatamente. Não dá para ela fazer isso sozinha, ela precisa dessa emoção, disso tudo. E são crianças que exigem cuidados e determinadas coisas que, assim, ela precisa ter alguém do lado para aquele momento onde o filho tá ruim, foi internado, como essa mãe, te falei, teve um quadro de cetoacidose pela diabetes, sabe? A pessoa fica... Meu filho vai morrer, tá grávida, não sei o que eu faço. No caso dela, são 2. Como é que ela se divide quando um é internado? Eu fico imaginando quando eles estão doentes ou alguma coisa assim, como é que ela faz para lidar com tudo isso? É difícil. Eu vejo mães assim, separadas com um problema ou outro, e fico imaginando que a situação dela é bem difícil. Porque sabe? A situação dela é ser sozinha, mãe e pai. Sozinha. É bem difícil. Bem mesmo. No caso, quando você recebe no seu consultório, né, uma jovenzinha que deu à luz, né, ali, e ela tem um parceiro, um marido, um companheiro, tem diferença na postura dessa mãezinha, dessa criança, né, ainda, quando ela não tem esse apoio do marido, de ir junto, levar o bebê? Tem. Elas são muito frágeis, são crianças com uma bonequinha na mão, elas não sabem o que fazer. Então, na maioria das vezes, quem às vezes assume isso são os avós, né? E aí, no final, a menina acaba deixando com os avós, né? Essa moça foi uma guerreira. Nossa, ela é uma vitoriosa, uma super mulher. É verdade. Ela não sabe, talvez, a força que ela tem. Não, essa merece uma homenagem das mães, de mãe. Realmente, porque ela é mãe 24 horas, desde seus 14 anos. É verdade.
Não teve ela não chegou a sair, conhecer a vida, ou seja, ela conheceu a dureza, o desafio só. É verdade. Né? Porque desde a primeira gravidez ela já ficou sozinha. Então, o caminho dela seria, assim, buscar um apoio, uma orientação, né, com um advogado da área de família e internacional, né, para que ela possa ver os direitos e necessidades, né, para ela, sim, se ela não tem amor por esse homem, simplesmente é um passageiro que está ali, e ela está, imagina, depois de tudo isso, ela está pensando em separar. Ninguém separa aquilo que nunca teve unido. Nunca teve unido. E se é para realmente, assim, ter alguém com apoio material, isso ele já faz e ele pode fazer mesmo sem ter a qualidade de marido, porque isso é só um título, né? E nem de pai, né? Exatamente, nem de pai. Ele não tem figura de pai. Esse título você tem que conquistar por atitudes, não por papel, por nada escrito. Né? Então, se você não tem esse tipo de atitude, eu acho que é difícil a gente opinar, porque a gente não está ali vivendo as emoções da pessoa. Porque esse homem não oferece um apoio a ela. Então, é para você refletir, sim, peraí, eu estou fazendo o quê casada com uma pessoa que eu não vejo, que não aparece, que não me apoia, que não é pai dos meus filhos, a não ser biologicamente, tipo assim, né? Qual o significado? Então, minha filha, só por só, fique livre. Que é o que você disse na própria história. Eu estou pensando em me libertar dele. Ou seja, ela se sente, além de tudo, uma prisioneira. É verdade. Né? Então, eu acho que a sua carta de euforia é o seu grande presente aí. Né? Sem dúvida. E você seguir, sim, ter esse dinheiro não é o problema, faz uma estrutura, sim, para ter todo o apoio e você também ter condições de se aliviar emocionalmente, psicologicamente, né? Fazer uma coisa ou outra para você, porque se você não faz por você, você não tem condições de fazer a eles. Vai estar sempre, a gente só dá aquilo que a gente tem. É verdade. Né? Então, chega uma hora que vai dando um sufoco, uma tristeza muito grande por estar sozinha ou por ser sozinha nesse enfrentamento. Que tem um compromisso espiritual, é lógico, é muito evidente. Mas compromisso espiritual com aqueles que encarnam conosco numa mesma família não significa nem castigo nem prisão. Você dosa o tempo e você dosa o que fazer. Não deu certo? Ok. Eu não vou contrair mais débito. O pai não está castigando você. Está te dando uma oportunidade, que eu compreendo, de você auxiliá-lo. Auxiliar todos eles. Agora, o pai só dá uma tarefa dessa para quem tem muita competência e tem capacidade para fazer. É isso mesmo. E nós não sabemos se nós teríamos, né? É verdade. Sem dúvida. Eu fico imaginando as dificuldades que ela deve ter enfrentado e que enfrenta, e eu imagino que é uma pessoa muito forte. Com certeza, com certeza. E que bom que ela está tendo, ela tá resgatando tudo isso, ela está ajudando aos espíritos que ela fez encarnar e ela também está se ajudando. Que pena que o pai não aproveitou. Não, né? Ao contrário. Porque quem não faz o dever na hora tem que fazer Continua depois. com a promissória lá na mão assinada do débito que ele tem com essas vidas, né? Doutora Simone, em uma palavra, uma emoção
para a nossa Aparecida Augusta? Em uma palavra, que você resgate o alto amor. É isso. Exatamente. Se você Alto não amor. se amar, não vai conseguir amar ninguém, nem se fazer amada. E eu acho que é isso que está faltando a ela. E reconhecer, principalmente, a força que ela tem, porque ela é uma guerreira, sem dúvida. Com certeza, ela é uma guerreira. Ela assumiu a frente sozinha. Ela não pulou fora do barco. E fez papel de mãe e de pai o tempo todo. E, principalmente, dando amor, porque ela não fala com revolta. Né? Então, você precisa ter o seu tempo para se olhar, para se autoamar e reabastecer as suas energias. Porque uma grande mulher, isso com certeza você é. Sem dúvida. Né? Doutora Simone, obrigada por estar conosco aqui, reconstruindo as emoções da Aparecida Augusta. Muito obrigada. E é isso. Então, Aparecida Augusta, depois desse bate-papo que nós tivemos com a médica pediatra, doutora Simone Bastos, onde pudemos compreender um pouquinho mais sobre essas emoções sofridas, vamos ver o que a doutora Anísia da Silveira trouxe para você. Ela diz assim: quando um casal inicia um novo núcleo familiar, já traz arquivados em seus inconscientes profundos experiências vividas em vidas anteriores, que produziram conflitos e não foram resolvidos. E aqui também foram somatizados outros conflitos gerados durante o período da infância. E é nesta vida atual, essa infância. Ao iniciar esse novo núcleo familiar, com suas experiências e marcas já somatizadas de ambos, inconscientemente irão influenciar de forma marcante na educação dos seus filhos, que irão absorver quase que por completo, assim somando a bagagem que eles também já o trazem. Então, a doutora Anísia está dizendo, vem a bagagem de outros momentos, de outras encarnações, de outras vivências. E quando alguém se propõe a iniciar um novo núcleo familiar, o núcleo familiar é composto de um casal. É composto de duas pessoas. E essa criança que nasce, ela traz a bagagem dela e desenvolve outras durante a infância. Agora, qual é a contribuição do pai no desenvolvimento dessa bagagem desses 6 filhos? Se ele não está presente, então a contribuição está sendo só da sua parte, sem dúvida nenhuma. Porque ela diz que no núcleo familiar, os dois têm que participar. Ninguém é um passageiro que passa ali, faz oizinho e vai embora. Não, o núcleo familiar é composto do pai e da mãe como símbolo, como presença, e através dos relacionamentos, através das posturas emocionais e psicológicas, as crianças vão absorvendo. Então, no caso, os seus pequenos não têm essa figura de pai. Tem uma supermãe, sim, uma grande mãe, e que eu parabenizo de todo o meu coração. Mas o pai, infelizmente, é um desconhecido para os seus filhos. Então, o momento agora
é de você olhar para você um pouco. Autoamor. Continuar amando, educando, assistindo seus filhos, mas não deixar de cuidar de você. Mergulha dentro de você e veja quão grandiosa você é. E quanto amor tem dentro de você. Então, é essa a mensagem que a doutora Anísia te trouxe. Se você quiser participar do nosso programa, Reconstruindo as Suas Emoções, escreva a sua história no WhatsApp, dizendo quais são as suas emoções, as suas dúvidas, os seus anseios, conflitos. E, quem sabe no próximo programa é a sua história que está sendo reconstruída aqui. Você pode dar um outro nome, um nome pseudo. Porém, conte a sua história pelo telefone, pelo WhatsApp, 21 967 57 3999. E participamos juntos da TV Mundo Maior no programa Reconstruindo Emoções. Ótima semana!